ao próximo. Marcos Freire, por favor. Para quem quer conhecer um pouquinho do Marcos Freire, né, a abordagem dele, holística e profunda, ele é médico taoísta, acupunturista, terapeuta corporal. Ele é dedicado a unir, né, a ciência e a sabedoria ancestral em prol ao bem-estar. Atua também como educador em saúde, compartilhando conhecimentos valiosos para transformar vidas por meio de práticas de autocuidado e equilíbrio energético. Também ele é autor do livro Automassagem e Medicina Chinesa. Por favor, professor Marcos, a palavra é sua. Bom, boa noite. Obrigado pelo convite para estar participando. E eu vou trazer algo muito antigo, que é da medicina chinesa. Então, eu gostaria de fazer uma apresentação para acompanhar essa minha fala, que é uma apresentação que eu venho elaborando há muitos anos e sempre adapto ela às circunstâncias, né? Então, eu fui preparando a apresentação e eu gostei muito, eu tenho que confessar, a colocar a magia do Tao, né? Então, essa foi a última coisa que eu escrevi, foi a magia do Tao, né? Porque a gente está no Colégio dos Magos, das sacerdotisas, né? E aí eu lide muito com o Tao, né? Mas nem sempre trazia sobre essa ótica da magia, né? Mas comecei a rever os meus anotações e tudo, e aí eu vou apresentar para vocês, e tomei a coragem, digamos assim, de botar a magia no Tao logo no início, na primeira frase, né? Mas o título da palestra, e que é essa aí, né? Uma história sobre o taoísmo, e aí eu gostaria de trazer o taoísmo, né? E trazer esses elementos que foram, inclusive, falados, do vazio, da unidade e a pulsação do yin e do yang, e como isso vai se compor, né, para a magia. Então, sempre primeiro eu gosto de fazer uma reverência ao meu mestre, né, o mestre Liu Pailin, mestre de muitas pessoas aqui no Brasil, né, que fez essas formações saúde e longevidade no Brasil inteiro, né? Então, eu passei um tempo na Índia, depois que eu me formei em medicina, na China, onde eu estudei medicina chinesa, acupuntura. Depois que eu voltei ao Brasil, eu conheci o mestre Liu Pailin, e aí eu pude me aprofundar e ver esse sentido mais tradicional, poético, né, que tem a medicina chinesa, e essa questão da tradição do repasse da tradição oralmente, né, do conhecimento oral para a gente. Então, faço sempre essa reverência ao mestre e trago sempre ele comigo, né, assim, nessas palestras. E também, né, é importante trazer outro mestre de todos os mestres do taoísmo, né, que é o Lao Tse, que conta uma história, tem várias histórias sobre ele, mas a que eu mais gosto e que eu adoto para mim é que ele saiu da China, indo para o oeste, e no último portão da fronteira da muralha da China, o guardião da fronteira pediu para ele deixar por escrito, né, os ensinamentos dele, e ele, então, escreveu um livro que é o Tao Te Ching, né, que atualmente é o livro mais traduzido do mundo depois da Bíblia Sagrada, né? Então, como a língua chinesa tem várias pronúncias, né, e também várias romanizações, né, no alfabeto da gente, sobre os caracteres chineses, e a própria pronúncia dentro da própria China difere de uma cidade para outra, então ele pode ser encontrado como Tao Te Ching, Dao De Jing e Tao Te Ching, que é o mesmo livro, né? E o Lao Tse, por sua vez, pode também ser referido como Lao Tzu ou Lao Tse, né? Então, esse livro aí é a fonte, né,
do conhecimento do taoísmo. E, como eu falei, ele tem essa variedade de traduções, né, que muito, no meu entender, enriquece, né, o texto quando você lê diferentes traduções. Então, na época que eu fiz os slides, eu tinha essas traduções aí. Já algum tempo depois, adquiri outras traduções, elas continuam sendo compartilhadas e produzidas, né, e publicadas. Então, é um livro que a gente pode ter várias delas para tentar se entender melhor o seu sentido, né? E aí conta a história que esse conhecimento veio da China, veio da Ásia, né, em direção ao oeste. Então, foi para a Europa, né, o Oriente Médio. Eu imagino que isso aí é do tempo do Marco Polo, né? Muito tempo depois, ele chegou nas Américas, nos Estados Unidos, no Brasil, e eu gosto da imagem de que ele está rodando o mundo, né? Já deu várias voltas, então, e a gente tem vários mestres em vários locais, né, que trazem esse conhecimento do taoísmo. No Brasil, a gente teve o mestre Liu Pailin, aqui em Brasília, onde eu estou agora, a gente tem o mestre Wu, né? E, enfim, mestre Wu e vários outros mestres que trazem essa cultura da China, do taoísmo para o Brasil. E aí tem sempre essa questão, né? O que é o Tao? Aí eu gosto sempre de dizer que toda vez que alguém me pergunta o que é o Tao, começo logo com a primeira frase do primeiro capítulo do Tao Te Ching. Essa frase diz exatamente: o Tao do qual se fala não é o verdadeiro Tao. Então, é importante que a gente dê esse alerta na conversa, porque não será a conversa que vai levar a gente ao Tao, uma vez que o Tao pode apenas ser experimentado. E um mestre chinês também, que morou no Rio de Janeiro e fez uma das traduções do Tao Te Ching, o mestre Wu Ji-Shen, fala que o Tao Te Ching, né, segundo esse mestre, apresenta por meio da linguagem aquilo que se experimenta na ausência da linguagem. Então, o Tao, ele é acessível a uma experiência que acontece na ausência da linguagem. E aí a gente ainda vê que o Tao Te Ching vai nos guiar, né, nessa exposição sobre o Tao, e que o Tao serve de orientação para todas as atividades humanas, como a medicina, as artes, a arquitetura, a ética, as formas de governo, e assim como a própria magia, né? Então, é sobre isso que eu vou querer trazer aqui essas ligações do Tao, né? E aí, uma das frases que é dita é que o Tao é um mistério, né? Exatamente porque ele não pode ser definido com essa linguagem. E aí eu apresento essa linhagem taoísta, né, que o mestre Liu Pailin trazia, na qual eu fiz uma formação com ele de saúde e longevidade, né, da linhagem do mistério, né, que é uma linhagem taoísta que propaga esse conhecimento pelo mundo, né? Então, esse é o meu certificado, foi uma formação feita aqui na Unipaz, em Brasília, e eu trago o primeiro capítulo, traduzido, né, na interpretação, o primeiro poema, que é o Vislumbre do Mistério, ou Vislumbre do Tao, né? E aí o Tao revelado como Tao não é o verdadeiro Tao. O inonimável nem o nome pode nomear. Vazio, início de céu e terra. Existência, a mãe da infinidade de seres. A permanência no vazio eterno leva ao vislumbre do mistério, a permanência na existência leva ao vislumbre do centro. Na dualidade, a mesma raiz, uma origem com dois nomes: mistério do vazio e mistério da existência. Mistério do mistério, porta que leva à origem dos mistérios. E é exatamente sobre essa porta, né, que eu quero trazer no próximo slide, também baseado num dos capítulos do Tao Te Ching, no capítulo 42, que diz na sua primeira estrofe:
o tal gera o 1 gera o 2 gera um 3 geram as 10.000 coisas. E a gente pode escrever isso através de uma linguagem simbólica, né, dessa forma aí, que esse círculo vazio, né, branco, representa exatamente a unidade, o vazio, o círculo branco com a bola no centro, o 1, a unidade, o círculo, símbolo do yin, do yang, o 2 gerando essas 3 linhas, que são exatamente o 3, e o 3 geram as 10.000 coisas. Né? Então, existe uma porta, né, que separa o vazio, a unidade, a dualidade, a trindade e as 10.000 coisas. E existe uma porta que leva à origem dos mistérios. Então, enquanto a gente conversa, enquanto a gente fala, a gente está na dualidade, na trindade e nas 10.000 coisas. Está trazendo as racionalidades, né? São teorias sobre o fenômeno que a gente acontece, que pode ser a mitologia, que sejam tradições, que sejam ciências, né? E certamente nesse campo aí da divisão, né, da dualidade, da trindade, das 10.000 coisas, tem também a racionalidade da magia. E do outro lado, a gente tem o mistério, né? A gente não tem a racionalidade porque não tem a divisão, não tem a comparação. E tem sim a totalidade, que acredito que é onde a magia acontece, né? Onde o mistério acontece. E aqui do lado de cá, onde a gente racionaliza essa magia. Né? Mas eu acho que a magia está exatamente no mistério e que do lado de cá a gente tem o conhecimento e do lado de lá a gente tem a experiência. Então, eu acho que é exatamente sobre isso que fala e que distingue, né? Que da gente experimentar a magia ou um fenômeno é uma coisa e a gente ter conhecimento sobre o fenômeno é outra coisa. E aí a gente pode integrar esses dois mundos ou compreender melhor como a gente acessa o mundo da unidade e o mundo da racionalidade. Né? Então, do lado de cada unidade tem uma não racionalidade. E do lado de lá, a racionalidade. Eu queria dizer aqui que a irracionalidade está do lado da racionalidade. Né? E aí o que caracteriza é a unidade, e ali a diversidade, uma única existência, a divisões e partes. O eu é exatamente igual ao mundo, então, como ele é igual ao mundo, na verdade, tem uma inexistência do eu. E aqui tem a separação do eu e do mundo, criando o ego, criando o indivíduo. A gente aborda pelo silêncio, pela contemplação, na racionalidade pelas palavras, pela consciência e na racionalidade pelo raciocínio. Aqui a gente faz uma síntese na não racionalidade, na unidade, lá a gente faz uma análise. Aqui ele existe somente no tempo presente. Lá tem o passado e tem o futuro. Então, para a gente ter o fenômeno, seja ele da medicina, da magia, a gente precisa estar no presente e todas as coisas acontecem em sincronicidade e lá no lado da racionalidade tem a causa e tem o efeito. Aqui vira sempre uma incerteza e lá a gente tem a precisão. Do lado de cá, a incerteza é um mistério, do lado de lá tem lógica. Aqui é o fenômeno, lá é a teoria, ou são as teorias, né? Porque cada cultura faz a sua teoria, faz a sua mitologia. Então, cada cultura tem a sua mitologia para explicar esse fenômeno. E na não racionalidade ou na unidade, isso é inerente à natureza, isso sempre existiu. E aqui a gente criou essa racionalidade e talvez
desde há 100 mil anos atrás, né? E o que é inerente à natureza tem 15 bilhões de anos. E aí a ciência holística é quando a gente consegue transitar dessas duas formas de compreensão do mundo. Sendo que se a gente está nas 10 mil coisas lá da racionalidade, a gente se distancia da unidade. Então, retornar ao 3, ao 2, você fica apto a ter essa experiência do 1. É um caminho, né, que facilita. E, para encerrar esse slide, trazendo uma proposta, né, uma visão de mundo, é de que, sob o ponto de vista da unidade, nós não somos parte da natureza, porque na natureza não existem partes. E aí essa é uma reflexão que eu tenho feito, que eu tenho tentado trazer, de que muitas vezes é um grande avanço a gente se sentir parte da natureza, mas eu acho e proponho que a gente vá além e que entenda que na natureza não existe partes, né? É uma coisa só. E aí, seguindo adiante, dessa concepção do vazio, da unidade e da dualidade, né, a gente divide o mundo em Yang em duas coisas complementares, né, que você diz uma, você já sabe o outro, você é levado através dessa dimensão da dualidade a estar muito próximo da unidade. Então, eu chamo vocês para ter uma breve experiência de alguns segundos de colocar a coluna ereta e fazer uma inspiração profunda e uma expiração profunda e lenta, como uma forma de vivenciar essa dualidade. Novamente, uma inspiração, faz a volta em uma expiração. Isso traz a gente para a dimensão da dualidade, e quando a gente está na dualidade, além de estar perto da unidade, a gente tem uma pulsação, que é uma transformação de uma parte na outra parte. Então, o 2 se divide e tem uma relação entre eles dois, o criativo e o receptivo, que é uma oposição complementar, eles são dependentes, quando um cresce, o outro diminui, e que nos seus extremos um se transforma no outro, né? E aí, nesse estudo da medicina chinesa, eu pude ter o privilégio de visitar a Índia, conhecer Maharishi Mahesh, fazer aulas de um curso de Ayurveda para médicos ocidentais, e aí eu fiz esse desenho, vi nas suas aulas, né, do sujeito, do objeto, e desse processo de conhecimento do objeto, dando origem exatamente o 2 a 3 partes, né, que é sujeito, objeto e o processo do conhecimento. Lá em cima o yin e o yang, né, e essas relações que um tem com o outro. E aí a gente traz dessa horizontalidade para a verticalidade e vê que tem o céu em cima, a terra embaixo e a vida. E não existe nada no universo que não esteja contido nessas três partes. Então, a gente pode reduzir as 10 mil coisas a 3 coisas, a 2 coisas, e aí ter essa oportunidade, eu diria, mágica de viver a unidade, né? E, para isso, existe um movimento vertical entre o céu e a terra, onde a vida é o terceiro elemento, que surge do encontro dessas duas polaridades, céu e terra, né? Mas, para que isso aconteça, é necessário que o céu desça em direção à terra e que a terra suba em direção ao céu. E aí a gente traz essa divisão em 3 da filosofia taoísta, né? Do Yang, do Yin, e da relação entre eles dois, do caminho entre eles dois, ou da pulsação entre eles dois, e observa esses 3 elementos na natureza e esses 3 elementos no próprio corpo anatômico da gente, onde tem a cabeça, o tórax e a pelvis, onde habitam processos diferentes da gente, do espírito, da energia e da vitalidade em cada parte dessa,
e que a gente pode comparar isso à simplicidade de uma vela que está transformando a parafina através do fogo numa luz. Então, nesses três elementos, o taoísmo traz isso para configurar o que é a nossa vitalidade, é a parafina, o que é a nossa energia, é o fogo, o que é o nosso espírito, é a luz. Então, estamos todos transformando matéria em luz, né? E aí a gente traz algumas reflexões ainda da ciência chinesa, que é esse banho de céu, né? Essa luz que vem de cima, que atravessa o corpo da gente, vitalizando o corpo, e esse corpo que vem de baixo, né, da raiz da gente e que se eleva e se transforma em luz. E aí a gente tem algumas características dessas três coisas que talvez possam compor o mago na sua inteireza, né? Então, a consciência, o espírito, a atenção, o pensamento, a intenção, a memória, a inteligência, o raciocínio na parte de cima, e a geração da vida, da energia pré-natal, a vitalidade, a sexualidade, a reprodução do corpo, a segurança, o apoio, a força física na parte de baixo, e no meio uma propriedade de governança, de escolha, de majestosidade, de bem-estar, sentimento, de vontade, de coragem, intenção e energia. E que para a composição dessas três coisas e a gente entrar no caminho da saúde, mas também no caminho da boa magia, a gente precisa de tesouros nessas três partes, né? Para a consciência, a humildade, a modéstia, não ousar primazia, não ter presunção. Para a parte do meio da governança, o amor, a compaixão, a bondade, a misericórdia, a doçura, a caridade. E para a segurança lá embaixo, a economia, a simplicidade, a moderação, a preservação e a sustentabilidade, né? Então, esse três, né, nessa simplicidade, gerando isso tudo. E aí a gente tem um caminho por dentro da gente de descida da luz do céu, de subida do corpo em direção ao céu, da terra para o céu, do céu para a terra, e tem as patologias que podem permear essas duas metades, né? Em cima a dispersão e embaixo a fraqueza. E aí, trazendo toda essa coisa para o tal e buscando, né? Buscando essa semana, né? Na internet, algumas coisas do tal, achei uma coisa muito interessante da nova Acrópole, né? E ela tem um texto lá chamado O Mágico Poder da Caligrafia na China Taoísta. E traz essa mística, né, do taoísmo, né? A mística do taoísmo fabrica uma incomum grafologia de encantamentos e sortilégios protetores. O mágico pode ter o mágico poder dos talismãs deriva do fato de que, segundo a crença taoísta, estão permanentemente habitados por espíritos. Então, a matéria está gerando luz, a matéria está gerando o espírito. E aí um simples caligrafia chinês do Dao, né, pode ser algo que te acompanha e que te traz benesses, né? Depois a gente vai ver essa figura particularmente, mas outra figura que também tem muito no campo da saúde e tudo, é o caractere para a longevidade, né? Mas existe uma infinidade, né, de caracteres que cada um tem o seu significado, cada um tem a sua mitologia, a sua prece, né, o seu conteúdo que pode ser expresso por todos esses caracteres aí, né? Também gostaria de trazer do quadrado mágico da tartaruga sagrada do rio Yangtze, onde se faz essa leitura no casco da tartaruga e que tem uma evolução, né, para da tartaruga para um quadrado e para a numerologia mesmo atual, né? Então, trazendo elementos de leituras do mundo, de profecias, de adivinhações, né, e de tentar achar a sorte, o caminho, né?
E aí, na tentativa de achar o caminho, temos também os oráculos, né? Então, o I Ching é um livro famoso que produz, né, uma miríade de coisas, do Yin e Yang se transformando em 8 partes, né, onde você pega aquelas 3 linhas que representam o céu, a terra e a vida, e faz divisões nela, gerando 8 aspectos da vida, né, que incorpora com o quadrado mágico e que, somando um trigrama em cima do outro, né, a gente tem 64 faces entre um polo e outro, né, aumentando essa diversidade, essas interpretações, e que constitui o objeto desse oráculo chamado I Ching. Mais ainda, tem vários talismãs, né, que trazem, o que invocam, né, essas propriedades mágicas, né, ou espirituais ou imateriais dessa transformação da matéria em matéria, né? Então aí tem alguns exemplos, outro também, um talismã, né, esse aí da proteção, o talismã da sorte, né, o talismã da saúde, né, e da alegria. E também tem orações taoístas, né, que convocam você para esse estado, né, de compartilhamento da descida da luz pelo seu corpo, da subida da Terra, e transformando a sua energia em luminosidade. E aí, para acabar, esse é o último slide, eu vou trazer um silogismo, né? E o que é isso, né? É um raciocínio dedutivo estruturado formalmente a partir de 2 proposições, das quais se obtém, por influência, uma terceira, né? Por exemplo, todos os homens são mortais, os gregos são homens, logo os gregos são mortais. Então, eu fui a uma palestra segunda-feira e o professor da palestra trouxe um silogismo, e aí eu achei por bem trazer isso para o taoísmo, né? E fazer essa criação, né? Que é o seguinte: Tao é mistério, mistério é magia. Tao é magia. Né? Então, com isso eu agradeço, né? E que, pela existência de um mundo melhor, todas as pessoas possam experienciar a magia do Tao ou o Tao da magia. Muito obrigado.